Aula número 14 de banco de dados. Vamos ver a questão 14. Quais os serviços com o maior índice de insalubridade? Novamente, vamos ver nosso diagrama. O diagrama, então, vamos ampliar um pouquinho aqui para a gente poder ver. Então, eu quero saber, a pergunta é, quais os serviços com maior índice de insalubridade? Vamos listar os serviços, para a gente ter uma ideia dos dados. Então, select S3 from TB serviço. Notem o seguinte, que nós temos ali limpar banheiro 40%. Então ele está com maior percentual de insalubridade, mas nós poderíamos ter mais de um. Por isso que a gente não deve utilizar limit. Eu posso utilizar a ordenação inversa, fazer de forma descendente. Por exemplo, order by, PC insalubridade de forma descendente. Se eu rodar, olha ali, o que aconteceu? Nós temos o limpar banheiro em primeiro. Então, se eu quero agora, coloco o limite 1, é uma técnica, Então, eu tenho o quê? Eu peguei o elemento de maior insalubridade. Porém, isso só é válido quando nós temos certeza que só existe um elemento para cada situação. Na hora que nós temos mais de um elemento, por exemplo, eu poderia ter mais de um serviço com insalubridade de 40%, isso iria me gerar um erro, então, de resposta. Não é a forma mais adequada para nós resolvermos esse problema. Vamos, então, verificar. Novamente, dá no select asterisco from TB serviço, colocamos lá na TB serviço, veio todos os elementos. Como é que eu sei quem é o maior? Maior insalubridade, eu dou max de PC insalubridade. Nós já fizemos isso uma vez, Ou seja, ele deu 40. Como é que eu listo todas as insalubridades? Select asterisco from, todos os serviços. TB serviço. Esse aqui, então, vai me listar todos os serviços. O que eu quero? Eu quero listar somente, então eu tenho uma condição, where, onde o percentual de insalubridade seja igual a query que eu acabei de montar para pegar a maior insalubridade. Ou seja, usei uma subquery. Ali, limpar banheiro, 40. Então, conseguimos resolver a questão número 14. Vamos à questão número 15. Qual a filial que mais utilizou o produto? Número de produtos. Ela não quer saber em volume, em quantidade. Ela quer saber em número de itens que mais utilizou o produto. Então, quer saber a filial. Vamos analisar o nosso diagrama. Bem, a quantidade de produtos utilizados está vinculada a quem? Está vinculado ao serviço. Então, conforme o serviço, eu posso ter mais de um produto. O serviço está vinculado à ordem de serviço. E a ordem de serviço está vinculada ao funcionário. E o funcionário está vinculado à filial. Então, eu tenho que percorrer todo esse trajeto aqui. Tem que chegar aqui em TB ordem de serviço, aqui em serviço e contar. Eu não preciso da tabela de produtos porque eu não quero saber o nome do produto. Eu quero só saber quantos produtos, quais são a quantidade de produtos que foram utilizados, em termos de número de itens. Por exemplo, eu utilizei água sanitária, eu utilizei detergente, eu utilizei uma flanela, eu utilizei uma vassoura.
Então isso são os produtos. Não é que eu utilizei 5 litros de água sanitária. Não, é a quantidade, o número de itens que eu quero saber. Então, como é que nós vamos ter que fazer? Nós temos que contar a quantidade de registros que vai aparecer nessa condição aqui, onde eu tenho que percorrer todos esses itens. Por que eu tenho que ir ali, na filial? Eu tenho que ir até a TB Estado. Porque eu tenho CD filial. CD filial é uma foreign key da tabela TB funcionário que se refere, reference, né, a TB Estado, aonde eu tenho NM filial, certo? Só que vamos lembrar o seguinte, como a filial está vinculada ao funcionário, eu tenho vários funcionários da mesma filial e eu quero saber a quantidade por filial. Então, automaticamente já me surge a necessidade do Group By. Vamos começar por etapas. Vamos abrir uma nova janela aqui. Então, o que eu quero? Eu quero saber select NM filial, ok? Vírgula, eu vou contar a quantidade de registros que eu vou ter na minha query. Vem da TB Estado, porque eu vou chamar de A, vou dar um alias, certo? Vou buscar a TB funcionário, porque eu preciso, as ordens de serviço estão vinculadas aos funcionários. Então, para que eu saiba quais são as ordens de serviço que foram utilizadas, eu tenho que passar pela TB funcionário, correto? Então, eu peguei ali, o que? Eu tenho que pegar TB Estado A, TB funcionário B. Da tabela de funcionários, eu tenho que passar para a tabela TB ordem serviço funcionário. Então, vamos colocar ali, eu vou baixar aqui para que a gente possa acompanhar de uma forma um pouquinho mais clara. Vamos facilitar a nossa visualização. Então, ali, TB funcionário, certo? Agora, eu vou colocar a TB ordem, eu estou escrevendo tudo minúsculo, vamos continuar. TB ordem serviço funcionário C, vírgula, a TB depois da ordem de serviço funcionário eu passo para onde? Eu tenho aqui TB ordem de serviço funcionário, passaria para TB ordem de serviço. Agora nós temos um detalhe, na TB ordem de serviço ela não tem nenhuma informação que eu precise. Como aqui eu tenho a ID ordem de serviço, eu passaria para a TB ordem de serviço, da TB ordem de serviço para a TB ordem de serviço, porque eu preciso saber quais são os serviços. Só que notem o seguinte, eu tenho ID ordem de serviço aqui, tenho ID ordem de serviço aqui e tenho ID ordem de serviço aqui. Então eu posso pular daqui diretamente para a TB ordem de serviço. Eu não preciso pegar a TB ordem de serviço, não há necessidade de fazer isso. Isso é uma característica, não é uma situação corriqueira, né, pessoal? Então, assim, TB ordem serviço. Pulei então a TB ordem serviço. ABC, D. Depois disto, nós temos a TB serviço, porque eu sei quais são os serviços, né? Só que novamente eu tenho ID serviço aqui, eu tenho a TB serviço, ID serviço e a TB serviço produto. Eu não preciso de nenhuma informação da TB serviço. Então eu posso pular da TB ordem serviço para TB serviço produto. Então vamos colocar a TB ordem serviço, TB serviço produto. E agora vamos começar a montar as nossas condições, né? A nossa cláusula where. Vamos lá. Como eu vou buscar os dados, eu tenho que começar sempre a fazer
de uma tabela para outra e fazer o relacionamento. Vou colocar então aqui B ponto. O que eu tenho na TB funcionário que eu tenho na TB estado? Eu tenho a CD filial que aponta para a tabela de estado, que é o campo CD estado, que é a primary key. Então vamos colocar B.cd filial, né, igual a A.cd estado. And fiz de B para A, vou fazer de C para B. O que eu tenho na TB ordem serviço funcionário? Na TB ordem serviço funcionário, eu tenho o ID funcionário que está também na tabela TB funcionário. Por que eu precisei pegar a TB funcionário? Porque a TB funcionário é que me diz quem é, em qual filial o funcionário está. Então eu vou vincular ali o que? Eu vou pegar C.id funcionário é igual a B.id funcionário. Vou fazer um end também. Agora, de D para C, o que eu tenho na D, que é TB ordem serviço serviço, que eu tenho na TB ordem serviço funcionários? Vamos olhar o diagrama. Lá na TB ordem serviço serviço, eu tenho ID ordem serviço. Na TB ordem serviço funcionário, eu tenho ID ordem serviço. Então eu consigo vincular. Por isso que é muito bom utilizar os nomes sempre padrões, ou seja, nunca se cria nomes diferentes para a mesma função. Ou seja, se é ID funcionário, é ID funcionário, certo? A única situação que foi criada diferente aqui foi CD filial para CD estado. Por quê, pessoal? Só para identificar que aquele estado que estava sendo colocado lá dentro da tabela de funcionário não seria o estado relativo não queria dizer sobre o estado, mas sim sobre a filial. Então, D.id ordem serviço é igual a C.id ordem serviço. E agora nós chegamos na tabela E, serviço produto. O que eu tenho da E para D? Se eu olhar a E para D, que é a TB ordem serviço serviço, eu tenho o ID serviço e aqui eu tenho o ID serviço. Então vamos equiparar elas também. Vamos colocar que E.id serviço seja igual a D.id serviço. Chegamos a uma situação, né, que já conhecemos, que é tem um count como resultado no select e tenho mais campos. Toda vez que eu tiver campos e um count, um AVG, né, um max, por exemplo, também, eu vou utilizar o que? Vou utilizar group by, né, e o campo que eu quero, nm filial, certo? Vamos executar. Olha lá, eu tenho que Caxias 28, Cotia 13, ou seja, Caxias, a unidade de Caxias usou 28 produtos, né? E Cotia usou 13. Então, a pergunta era: quais os serviços com maior... Não, desculpa. Qual a filial que mais utilizou o produto? Ainda não obtive o nome da filial que mais usou. Eu obtive foi um conjunto de elementos, que é a filial e a quantidade. Eu vou chamar isso aqui de total, tá? Para aparecer no cabeçalho ali, ó, total. O que acontece? Eu posso agora fazer select max desse cara aqui, só que vai acabar criando uma query muito grande. Vamos utilizar a técnica de criar uma view, create view. Uma view, ela não consome espaço, uma view não vai ser mais lenta ou mais rápida, tá? A view vai te facilitar muito a tua vida. Então, create view, VW, tá? Filial produtos, eu vou colocar, certo? Se eu botar ESA aqui, eu não preciso mais, eu não preciso criar
dizer quem são os campos, porque essa ele automaticamente vai botar NM filial e vai botar o total como campos para minha visão. Vamos executar. Executei. Vamos abrir uma nova janela aqui. Então, select asterisco from VW filial, filial, vamos conferir o nome, filial produtos, certo? Vamos ali, filial produtos, executo, tá ali, ou seja, é o resultado da minha query, ele fez exatamente, ou seja, select asterisco é a mesma coisa que eu copiasse, caso eu copiasse isso aqui, pessoal, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Select, eu vou tirar o VW, vou botar um parênteses aqui, certo? Vou colocar a minha query, vou dar um nome, porque ele exige que tenha um nome, ou seja, se eu executar, vai dar o mesmo resultado, certo? Vamos voltar ao estado original. Agora que eu sei, que eu consigo buscar o nome da minha filial e o total, como é que eu sei qual é o valor maior que tem ali dentro? Select max total from VW filial produtos. Então vamos executá-lo. Olha lá, 28. Vamos aplicar aquela regra. Se eu quero o nome da filial, então eu digo, onde total seja igual ao maior elemento que eu tenho dentro da mesma tabela. Executo. Quem é? Caxias. Resolvemos o nosso problema. Então, até a próxima aula.